Fala galera que está estudando para o concurso de Saquarema, eu sou a professora Aline e eu vou trazer aulas gratuitas para vocês sobre a Lei Orgânica do Município, também da História de Saquarema, tá? História e Geografia de Saquarema, que são tópicos que são comuns, né, em todos os cursos, e também de língua portuguesa, que também é comum de todos os cursos. Essas aulas vão ficar disponíveis aqui no YouTube, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? A fim, né, de melhorar o estudo de vocês. Vou também trazer questões, tanto questões que eu vou elaborar sobre as leis, né, a história do município e tudo mais, e quando sair a banca, né, quando a nossa prefeitura firmar a banca, eu vou trazer também questões da banca para a gente poder treinar aqui no canal, tá bom? Eu só vou pedir a colaboração de vocês para se inscreverem no canal, né? Ativarem o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade. Toda semana eu vou lançar aulas novas, dicas novas de concurso para a gente melhorar o nosso estudo, né? Para a gente melhorar a nossa compreensão sobre esses tópicos, porque compreender é melhor do que gravar e a gente não consegue gravar tudo, porque é muita coisa, são muitos assuntos. Então, vamos começar a compreender, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês na hora de responder questões, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a Lei Orgânica do Município. Depois dessa aula, nós vamos fazer umas questões e vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá, da aula e se vocês conseguiram acertar bastante questões, tá bom? Vamos começar aqui. A Lei Orgânica Municipal de Saquarema, de 5 de abril de 1990, foi quando foi instaurada. O que é uma lei orgânica, professora? Lei orgânica é uma lei que rege os municípios, tá? Todos os municípios, todas as cidades, né, que vocês conheçam, tem uma lei que diz o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é permitido fazer, o que é proibido fazer, né? Todas elas vão seguir a nossa Constituição Federal, tá? Não pode ter nada que não esteja na Constituição Federal. A única coisa que os municípios têm de diferente é em relação aos seus cidadãos, né? As pessoas que moram no município, em relação à geografia. Então, algumas coisas podem mudar, né? Conforme o número de habitantes, conforme a geografia do local. Então, algumas coisas a gente pode organizar, por isso que não existe uma lei só para tudo, né? Então, cada município vai ter uma lei que vai seguir a Constituição Federal, mas, paralelo a isso, vai seguir o próprio município, né? Tem municípios maiores, outros menores, outros mais rurais, outros mais urbanos, então, cada um tem uma lei orgânica que vai reger, né? Dizer o que pode e o que não pode, baseado na Constituição Federal, ok? Então, isso é uma lei orgânica. Vamos ler aqui hoje o título 1 da Organização Municipal, tá? Começamos aqui, nós temos um preâmbulo. O que é preâmbulo, professora? Preâmbulo é um pequeno texto, tá? De introdução, tá? É uma introdução à lei, para a gente ler e entender mais ou menos o que vai estar escrito, tá? Vamos fazer a leitura aqui, vamos acompanhar, tá? Começando, nós, os representantes do povo de Saquarema, constituídos em poder legislativo orgânico desse município, reunidos em Câmara Municipal com as atribuições previstas no artigo 29 da Constituição Federal, votamos e promulgamos a seguinte lei orgânica, tá? Que é essa. Vamos começar. Título 1, da Organização Municipal. Então, vamos ver como o nosso município se organiza. Tá? Conforme eu falei para vocês, cada lei orgânica vai ter uma forma de organizar segundo a Constituição Federal, tá bom? Do município. Seção 1, disposições gerais. Artigo 1º começa assim, ó. O parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Saquarema passa a ter a seguinte redação: são poderes municipais independentes e colaborativos entre si, o legislativo e o executivo. Professor, e o judiciário? Gente, município não tem judiciário, tá? O judiciário é só do Estado. Então, se na prova perguntar para vocês, são poderes municipais, o legislativo, executivo e judiciário, está errado. Muitas vezes as bancas costumam colocar isso, porque a gente sabe que existem 3 poderes, né? Que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Porém,
municipais, poderes municipais, tá? Só existem o legislativo e o executivo. Quem são eles? Legislativo é a Câmara e executivos é a parte do prefeito, tá bom? Prefeito é poder executivo e legislativo. E o judiciário de cada município fica a cargo do Estado. Então, não é poder municipal o judiciário, ok? Parágrafo único. Tomem cuidado com isso, tá? Sempre grave. São poderes municipais, só legislativo e executivo. Parágrafo único. São símbolos do município. Outra pergunta que pode cair em prova também, tá? Quais são os símbolos do município? O brasão, a bandeira e o hino. Quando a gente fizer aula de... Quando a gente tiver uma aula de história do município, eu vou trazer para vocês a figura do brasão, a figura da bandeira e o hino, que pode cair também, tá? Porque muitas vezes perguntam o que significa isso e aquilo dentro da bandeira, o que significa isso e aquilo no brasão do município. Então, esses significados eu vou deixar para a aula de história, quando nós formos estudar, mas para vocês saberem que os símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino. Às vezes a pessoa pode pensar que a igreja, a ponte ou alguma coisa antiga que tenha em Saquarema também fazem parte de símbolos do município, mas não. Segundo nossa lei orgânica, os únicos símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história. Artigo 3º. Constituem patrimônio do município os seus direitos, os bens móveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil e a renda proveniente do exercício das atividades de sua competência e prestação de serviço, tá? Então, o que tem no patrimônio do município, tá? O patrimônio do município é constituído de bens móveis, né? Os bens móveis que o município compra, os bens imóveis que os municípios têm, tipo terreno, casas, tá? E a renda proveniente do exercício das atividades. A renda é o quê? São os impostos, né? São todos os valores que o município detém, tá? Bens móveis, imóveis e a renda proveniente do exercício das atividades, que são os impostos. Artigo 4. A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Então, vamos lá, gente. A sede do município de Saquarema é a cidade de Saquarema. O que é a cidade de Saquarema? Primeiro, vamos entender o que é cidade e o que é município, né? Um município, tem muita gente que não sabe, né? Um município, ele tem partes urbanas e partes rurais, tá? Então, a gente diz que Saquarema é um município por ter em Saquarema, quem mora na cidade ou quem conhece a cidade e vai prestar concurso sabe que Saquarema a gente tem a parte rural, né? A parte que tem mais, tem sítios, né? Tem aquela parte mais rural e tem a parte de cidade, tá? É a parte onde não tem nada que justifique ser rural, né? Que é a parte mais que tem pavimento na rua, ou asfalto, ou paralelepípedo, não tem criação de boi, de vaca, né? Não tem criação de animais. Então, essa parte a gente coloca como urbana. A parte urbana a gente categoriza como cidade, tá? E a parte rural, né? A parte rural a gente vai colocar que ela faz parte do município porque um município tem partes urbanas e rurais e a cidade só parte urbana. Então, a sede de Saquarema, que é aquele centro de Saquarema, dá-lhe o nome, que é Saquarema, tá bom? E tem categoria de cidade porque aquele centrinho lá de Saquarema não tem área rural. Porém, Saquarema é um município por ter partes urbanas, que é a cidade, né? E por ter áreas rurais, né? Que eu não sei exatamente onde fica, mas a gente sabe que em Saquarema tem muita criação, né? Em outros lugares, tipo Jardim, tipo Sampaio, né? Que tem áreas onde as pessoas fazem essa parte mais rural da cidade. Mas a gente vai chegar lá quando a gente for estudar alguns bairros de Saquarema, tá bom? Então, só para a gente entender, município é onde tem área urbana e rural,
Saquarema é um município por isso, tá? Mas a sede do município, que dá o nome de Saquarema, tem categoria de cidade porque só tem, não tem, né, na verdade, melhor dizendo, não tem parte rural, só parte urbana, ok? Vamos para a seção 2, da divisão administrativa do município. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, supridos ou fundidos após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 6º dessa lei orgânica. O que isso quer dizer, gente? Primeiro, a gente sabe, né, que a gente que é morador de Saquarema ou que frequenta Saquarema, sabe que Saquarema tem 3 distritos hoje. Quais são eles? É Saquarema cidade, né, a cidade de Saquarema, nós temos Bacaxá e nós temos Sampaio Correia. São os 3 distritos da cidade, tá? Lógico que bairro é diferente. Distrito nós temos 3, temos Saquarema, né, temos Sampaio e temos Bacaxá. Então, assim, o município poderá dividir-se em distritos, ok? Nós já estamos divididos em distritos. Podem ser criados, organizados, supridos ou fundidos. O que é isso? Pode ser criados, se a prefeitura quiser, ela pode criar um outro. Vamos supor que ela queira transformar Jaconé em distrito, tá? Um exemplo. Se ela quiser transformar Jaconé em um outro distrito de Saquarema, tá? Nós precisamos fazer uma consulta plebiscitária. O que é uma consulta plebiscitária? Nós temos na nossa legislação o plebiscito e o referendo, tá? Para quem não entende muito sobre isso, eu vou dar uma explicadinha. Plebiscito é uma votação do povo antes da criação de uma norma. E referendo, o povo é que vai aprovar ou não uma norma já criada. Então, a gente pode compreender aqui que Saquarema, se ela quiser transformar Jaconé em distrito, tá, de Saquarema, porque hoje não é, ela precisa consultar a população votante, são os cidadãos, né? Ela precisa consultar, vai fazer tipo como se fosse uma votação antes para saber se as pessoas querem transformar Jaconé, né, por exemplo, em distrito de Saquarema, tá? Só estou dando um exemplo para explicar, tá, gente? Jaconé não é distrito de Saquarema, os únicos são esses 3 que eu já falei, que é Bacaxá, Saquarema mesmo e Sampaio Correia. Mas se por acaso a prefeitura quisesse transformar Jaconé em distrito, ela precisa de uma consulta plebiscitária, precisa primeiro consultar o povo, fazer uma votação, a população que vai decidir, tá? A população diretamente interessada. Nós vamos observar a legislação estadual para saber se a gente está dentro, né, dos parâmetros que a legislação estadual dispõe sobre isso, sobre essa norma, né, e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 6º dessa lei orgânica. E aí a gente vai ler mais abaixo quais são os requisitos, tá? Que no artigo 6º a gente ainda não chegou. Mas só para a gente entender um pouquinho, por isso que eu estou explicando dessa maneira. Parágrafo 1º. A criação do distrito poderá efetuar-se mediante 2 ou mais distritos que serão supridos, sendo dispensada, nessa hipótese, a verificação dos requisitos do artigo 6º. Ou seja, gente, se eles quiserem criar um distrito mediante 2 ou mais distritos, tá? Por exemplo, vamos supor que eles queiram pegar Bacaxá e Sampaio Correia, que já são 2 distritos, e juntar em um só. Um será suprimido. O que é isso? Vai ser, vamos transformar 2 em 1, então a gente vai tirar um, né? Vai suprimir um. Aí vai ser dispensado, se fizerem isso, vai ser dispensado nessa hipótese, né, caso haja isso, a verificação dos requisitos do artigo 6º, que nós ainda não lemos, que está aqui embaixo, tá? Parágrafo 2. A extinção do distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária à população da área interessada. Ou seja, isso aqui já é um outro tópico. Então, por exemplo, se você quiser extinguir um distrito, tá? Também vai precisar consultar o povo antes de fazer isso, tá? Consulta plebiscitária, consulta antes de acontecer para saber se o povo vai querer, tá ok? E o distrito terá o nome da respectiva sede e a categoria será de vila, ok?
caso faça nessa criação. O distrito terá o nome da respectiva sede e a categoria será de vila. Artigo 6º. São requisitos para a criação de distrito. Então, vamos ver o que precisa para a gente poder criar um distrito. Vamos supor que a prefeitura queira criar um outro distrito que não seja Saquarema Sede, nem Bacaxá, nem Sampaio. Vamos botar aquele exemplo lá de Jaconé, tá bom? Só para a gente imaginar aqui. A população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação de município. Ou seja, precisa ter uma população, precisa ter um eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação do município. Gente, essa parte aqui, vamos supor que Saquarema tenha tantos habitantes, tá? E desses habitantes, eles precisam que esse distrito, para ser criado, que neste local more, né, pessoas e que tenha arrecadação de IPTU, arrecadação arrecadação, né, de impostos municipais não inferiores à quinta parte exigida para a criação do município. O que é isso? Se hoje o município arrecada X, não pode ser inferior, aquela parte lá, aquele distrito, não pode ter uma renda ali menor do que essa quinta parte, ok? Então, a gente pode entender assim, o município não pode ser pouco populoso, tem que ter, para poder ser categorizado como distrito, ele precisa ter alguns requisitos, não pode ter pouca pessoa, não pode ter poucos eleitores e não pode ter uma arrecadação muito pequena, porque senão não dá para criar, tá ok? Um distrito. 2. Existência na povoação sede de pelo menos 13 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Então, assim, gente, para criar um distrito, a pessoa precisa ter pelo menos 13 casas, né, 13 moradias, precisa ter escola pública, tá? Não tem como ter um distrito sem escola pública, não tem como ter um distrito sem posto de saúde e não tem como ter um distrito sem posto policial. Isso é um requisito, tá bom? Parágrafo único. A comprovação do atendimento às exigências enumeradas deste artigo far-se-á mediante declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, isso daqui serve para poder saber se tem moradores lá, né? Então, vai fazer uma consulta a essa Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de estimativa da população. Certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral para saber se tem eleitores, ok? Certificando o número de eleitores, e certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. Como a gente já tem lá especificado quantas moradias precisam, né? E quantas pessoas precisam, pessoas votantes, né? Quanto do eleitorado precisa e quantas casas precisam, né? Então, a gente precisa seguir essa partezinha aqui, ok? Mais, certidão do órgão fazendário estadual e do município, certificando a arrecadação da respectiva área territorial. Óbvio, né? Arrecadação de impostos, tá? Então, aquela área ali, para ser distrito, as pessoas que moram ali precisam pagar os impostos, seja IPTU, seja outros impostos que a prefeitura venha colocar, tá ok? Certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública e dos postos de saúde policial na povoação sede. Lógico, porque se isso é um pré-requisito para criar um distrito, a Prefeitura precisa emitir, né, essa nota, né, essa certidão, falando que existe nesse local escola pública, postos de saúde, posto policial, tá? Nesse local, para que possa ser criado um outro distrito, ok? Ficaram com dúvida? Se alguém ficou com dúvida em relação a essa parte do distrito, como que cria, ou alguma coisa que talvez não tenha ficado muito claro, coloca aqui no comentário que eu vou responder. Lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, então a gente pode, de repente, a própria pessoa que está lendo o comentário já tira a dúvida ali mesmo também, tá bom? Todas as dúvidas serão respondidas. Artigo 7º. Na fixação das divisas distritais serão observadas as seguintes normas.
Evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Então, aqui está falando que sobre as divisas dos distritos, elas vão evitar ser muito assimétrico, ou seja, sabe aquele lugar que você não sabe onde termina Abacaxá e onde começa Sampaio Correia? Precisa ter uma simetria, precisa estar bem dividido, para a gente saber onde é o limite, né, de um distrito para outro, né? A gente não pode ter uma área muito assimétrica, porque senão fica muito para um lado e pouco para o outro, e depois no fim a gente não sabe se a gente mora, né, por exemplo, em Bacaxá, ou se a gente mora em Sampaio, ou porque a própria conta de luz às vezes vem, né, tem conta de luz que vem em bairro, né? Muita gente às vezes sofre com isso. Muita gente pega uma conta de luz e está com um bairro porque é bem no limite, né, entre um bairro e o outro. Então, em relação a distrito também, tá bom? Então, não pode ter, eles precisam evitar o quanto possível formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados, tá bom? Para a gente poder saber exatamente onde a gente está. Um ainda, né? Dar-se-á preferência para a delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis. Normalmente isso aqui é para normalmente um rio que passa ou alguma coisa, alguma linha natural. Normalmente se faz assim, tá? Algum rio aí que fala, daquele rio para lá é Sampaio, do rio para cá é Bacaxá, tá bom? Normalmente eles colocam assim. Na existência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos extremos pontos naturais ou não sejam facilmente identificáveis e tenham condições fixidez. É vedada a interrupção de continuidade territorial do município ou distrito de origem, né? É vedada a interrupção de continuar o território ou o distrito da origem, né? Parágrafo único. As divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade, nos trechos que coincidirem com os limites municipais, tá? Aqui está falando muito sobre as divisas, né? A gente já entendeu um pouquinho como é que faz para criar um distrito, tá? Caso venham a querer criar algum, né, que precisa de consulta plebiscitária, né? Precisa consultar o povo para saber se é pertinente fazer. A gente viu que precisa ter posto policial, precisa ter escola pública, precisa ter pelo menos 13 moradias, precisa ter povo, eleitores, né? Naquela parte lá onde eles querem criar, numa quantidade suficiente, precisam pagar impostos. Então a gente viu que tem uma série de coisas, uma série de requisitos que precisa para a gente poder criar um novo distrito, ok? Quem tiver mais alguma dificuldade pode repetir essa aula, tá? Para a gente estudar tudo de novo, ler de novo, para a gente conseguir compreender. E quem tiver alguma dúvida pode perguntar aqui embaixo. Vamos lá. Artigo 8º. A alteração da divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrienalmente no ano anterior ao ano das eleições municipais. Então, assim, para a gente poder dividir, né, o distrito, né, essa divisão aqui administrativa do município, a gente só pode ser feita quadrienalmente, ou seja, de 4 em 4 anos, no ano anterior ao ano das eleições municipais. Então, se tiver uma eleição, por exemplo, ano que vem, tá? Então, a gente teria que fazer isso esse ano, e sempre assim, de 4 em 4 anos, um ano antes dos anos de eleições municipais, ok? Artigo 9º. A instalação do distrito se fará perante o juiz de direito da comarca, sede do distrito, tá? Capítulo 2 da competência do município. Seção 1 da competência privativa. Gente, a gente tem aqui, em relação às competências, só para fazer uma ressalva, né? Nós temos competências hoje que são só da União, né? Que vem lá do governo federal. Nós temos competências só estaduais, tá? E também temos competências só municipais. Algumas competências, algumas coisas,
a gente pode fazer junto, tanto junto com o Estado, quanto junto com o governo federal, e tem coisas que nós fazemos sozinhos, nós que eu digo é a nossa cidade, tá bom? É o município de Saquarema. Aqui nós vamos ver qual é a competência só do município, tá bom? Competência que só ele tem, alguns tópicos, né, que só o município tem competência para fazer, tá? Não tem interferência nem do Estado e nem da Constituição Federal. Porém, todas essas competências municipais, nós vamos entender que elas precisam seguir a norma, a nossa Carta Magna, né, que é a Constituição Federal, mas são competências exclusivas do município, ok? Então, vamos lá. Competência privativa, só município. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, só quem pode legislar sobre assuntos de interesse local é o município, ok? Então, só o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Elaborar o plano diretor. O que é o plano diretor, gente? O plano diretor da cidade é onde a gente diz o que a cidade pode gastar, tá bom? Então, isso é competência só do município. Existe um plano diretor, que é o plano de orçamentos, o que entra, o que sai. Esse plano diretor do município é competência privativa do município fazer, tá bom? Essa parte aqui é bom vocês lerem também depois, ou verem mais de uma vez, porque tem muita coisa, tá? Dessa parte de competência privativa, né, de competência comum, que a gente vai ler provavelmente depois, mas a gente precisa só entender que tem bastante coisa e é bom a gente voltar aqui um pouquinho para a gente entender, porque isso também cai em prova, tá? Às vezes eles trocam, fala que a competência, por exemplo, comum do governo federal, por exemplo, legislar sobre assuntos de interesse local, né? Que legislar é o quê? Criar leis sobre assuntos de interesse local, e não é, tá? A gente está vendo aqui, né, botando aí que as bancas gostam de fazer esse tipo de pegadinha. Então, se a gente não repetir essa aula, não pelo menos ler de novo essa parte, a gente pode acabar se confundindo na hora da prova, ok? Então, essa parte aqui é muito importante para a gente prestar atenção, tanto na aula quanto quando a gente for, depois, né, quando estiver em casa, pega a lei de novo. Eu vou deixar aqui também a lei em PDF para vocês abrirem, tá? Em todas as aulas vai ter, e essa lei é tirada direto do site de Saquarema, para que não haja nenhum problema em relação a algum tipo de alteração. Então, o que tem que cair é o que está no site de Saquarema, ok? Então, vamos lá. A gente já passou a elaborar o plano diretor, que é o plano, né, de orçamentos. Aí a gente tem aqui um asterisco, que é nova redação dada pela emenda 1 de 92. Beleza? Número 3. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Criar, que é um plano de diretor, né, que é o plano que vai gerir sobre esses orçamentos de desenvolvimento da cidade, tá? Criar, organizar e suprimir distritos, que a gente acabou de ver. Isso é uma competência só do município, só o município que pode fazer isso. O Estado não pode chegar aqui e falar, olha, Jaconé agora tem que ser o município. Não, quem tem que legislar sobre isso é só o município, ok? Então, como nós já vimos lá como é que faz para criar, organizar e suprimir, né? Que suprimir é tirar, retirar algum distrito. Observada a legislação estadual. Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e ainda atendimento especial aos que não frequentaram a escola na idade própria. Gente, isso aqui, para quem vai fazer alguma matéria relacionada à pedagogia, também é importante saber, tá? Porque também cai em prova, só fazendo uma ressalva, porque pode ter gente que quer fazer para professor, né? Tanto de educação infantil, quanto quem tem faculdade de alguma área específica. Essa parte aqui também cai muito, tá? Porque todo município, gente, eu não sei se vocês já podem passar a reparar,
que a educação de pré-escola e ensino fundamental é municipal, tá? É uma regra? Não, mas normalmente os municípios ficam com essa parte de gerenciar a educação de pré-escolar até o ensino fundamental, que hoje a gente entende como nono ano. E as escolas estaduais, né, normalmente elas têm o ensino médio, né? Na maioria, eu acredito que em Saquarema, não sei se são todas, mas você não vê escola municipal com ensino médio, tá? Porque a escola, o município ele tem essa preferência de cuidar da pré-escola até o ensino fundamental, que é até o nono ano. Os estados é que têm a competência do ensino médio, tá bom? Tanto o ensino médio como também de universidades, né? Aí também tem a parte da União também, que tem universidades federais. Mas em relação a escolas, a gente tem que entender que as escolas municipais são de pré-escola e ensino fundamental, tá bom? Eu acredito que em Saquarema, se não me engano, se alguém tiver alguma informação que tem ensino médio na escola municipal, pode até deixar aqui no comentário, mas a regra, o que ela é cobrada, né, o que o município é cobrado de fazer é colocar pré-escola e ensino fundamental até o nono ano, tá bom? E as escolas de ensino médio normalmente são estaduais, tá bom? Que é o CIEP, que é o OSCAR, né? Tem essas escolas assim que é a responsabilidade do estado de colocar, tá? O ensino médio. E também a gente também precisa entender que atendimento especial aos que não frequentaram escolas na idade própria. O que é isso, gente? Quem não frequentou a escola na idade própria é o famoso EJA, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela educação de jovens e adultos. Então, as escolas também precisam ter aqueles chamados supletivos, né? Para atender a quem não conseguiu frequentar a escola na idade própria. Qual a idade própria? A partir de 4 anos, né? Que você precisa ser matriculado na escola e seguir aquele curso, né? Então, por exemplo, se você tiver um adulto na sua família que não frequentou a escola na época que era para ter frequentado, ele tem direito sim de estudar, tá? Tem direito sim de se formar pelo estado, pela prefeitura, até o nono ano nas escolas públicas, numa educação de jovens e adultos, ok? 6. Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como na lei de diretrizes orçamentárias. Então, gente, elaborar o orçamento anual é competência do município, só ele vai elaborar isso, né? Não vai vir ninguém do estado ou da União falar o que ele precisa ou não gastar, porque isso é uma competência do município, tá? Falando só de Saquarema, tá, gente? Vamos lá. 7. Instituir e arrecadar tributos, né, bem como aplicar as suas rendas, ou seja, ele vai cobrar vai dizer quanto que precisa pagar, né, e vai também arrecadar esses tributos e também tem que aplicar suas rendas. Como que é aplicar suas rendas, gente? Em impostos, né, de impostos municipais, postos de saúde, né, em escolas, essas coisas eles precisam aplicar. Eles vão arrecadar esse dinheiro da população e também tem que aplicar as rendas, né, para a sociedade, para as pessoas que morem ali ou que frequentem ou que precisam de um hospital, precisam de um posto de saúde, de uma escola, essas coisas. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, né? Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais, né? Eles que vão dizer sobre a organização dos serviços locais. Se você tiver uma barraquinha, quiser vender alguma coisa, tá? Você vai ter que ir lá na prefeitura para saber se pode, né? Eles que vão dizer se pode ou se não pode. Se você quiser vender alguma coisa, abrir uma loja, isso aí é sobre essa organização, né? E administração de serviços locais. Quiser abrir um restaurante, quiser colocar um food truck ou alguma coisa assim na cidade, você tem que ir à prefeitura para saber, porque eles que vão organizar, para saber onde que pode, onde que não pode, né? Às vezes você quer colocar num ponto onde ali não pode, porque tem colégio, enfim. Aí lá na prefeitura que você vai pegar, né, esse aval para saber se dá ou não para colocar lá. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos, tá?
essas coisas sobre os bens públicos, quem vai administrar, né, essa utilização também é do município, eles que vão falar sobre os bens dele, que são bens públicos. Prefeitura, são bens públicos, talvez até aqui a alienação dos bens públicos. Vamos supor que você tenha um terreno que não pague IPTU e a prefeitura pega de volta, sabe? Então, assim, sobre essa administração e utilização, se pode utilizar nesse terreno aí para fazer um estacionamento. Então, essa organização cabe à prefeitura fazer. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico e o plano de carreira dos servidores públicos. Então, todo mundo que passar nesse concurso público vai saber que a própria prefeitura tem competência para dizer, né, o regime de contratação, se você vai ser estatutário, né, se vai ser regime CLT, e o plano de carreira também, se vai ter triênio, se não vai ter. Então, esse plano de carreira, se você vai subir de cargo, como que é essa organização, também é competência da prefeitura. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Gente, o que é esse regime de concessão ou permissão? Hoje a gente sabe que em Saquarema a gente tem uma única prestadora de ônibus, né, por exemplo, uma única concessionária de ônibus. Então, essa parte de organizar, né, concessão é isso, é você dar a um particular, né, que é o dono da empresa, nesse exemplo, tá, que eu tô dando, ao dono da empresa de ônibus, a possibilidade dele trabalhar para o município, né, vai ser cobrada lá a passagem e tal, mas os ônibus não são da prefeitura, eles concederam, né, ou permitiram, tá, que a concessão ou permissão aqui, que uma outra empresa trabalhe na cidade, tá ok? Trabalhe ali no município de Saquarema. Então, essa organização, né, vai ser da prefeitura. Eu dei esse exemplo da empresa de ônibus porque é uma concessão de serviço público. Ônibus é um serviço que não é particular, você não anda sozinho no ônibus, né? É um serviço público e foi a prefeitura que concedeu, né, essa permissão para eles trabalharem lá, tá bom? Então, eu só dei esse exemplo só para vocês criarem aí na cabeça o que é isso, tá? Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Ou seja, gente, planejar o uso e ocupação do solo tem muito a ver para não deixar, quer dizer, assim, supostamente, tá? Porque a gente vê que na prática não é bem assim, né? Mas pela lei a gente tem que ver se, por exemplo, vamos supor que você construiu uma casa com todo o sacrifício do mundo. Aí tem um terreno baldio do lado da sua casa que quando você piscou o olho, acordou, tem um monte de barraquinho, um monte de gente, um por cima do outro. Então, essa administração da ocupação do solo, tá? É da prefeitura. A prefeitura precisa fiscalizar. Até em relação a... Não é nem assim em relação só a tráfico, mas, por exemplo, se a pessoa constrói uma casa em cima de um morro que pode deslizar, então essa preocupação é da prefeitura, tá? De repente você ver que seu vizinho perdeu tudo em algum lugar e resolveu construir uma casa em cima do morro que também está prestes a cair. Então, assim, essa é uma organização e um comprometimento que a prefeitura tem que ter, né, para poder não deixar ocupar o solo, né, fazerem casas irregulares em locais que não devam, né, que não possam, né, essa organização, para poder também não virar muita bagunça, né, e também a pessoa não ficar construindo em local que daqui a pouco cai tudo, né. Então, planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Ou seja, se você está lá na zona urbana, o que é a zona urbana? É a parte, né, onde não é rural, né? A parte onde não é rural, onde tem criação de gado, criação de coisas, de bicho, né? Na parte urbana da cidade você também não pode. Tanto que você, eu não sei exatamente agora quantos, por exemplo, Saquarema não pode ter um prédio alto, você não pode construir um prédio do tamanho do Niterói Shopping, por exemplo, lá no centro de Saquarema, entenderam? Então, assim, essa parte
vai ser administrada para com que não haja esse problema. Então, isso é uma competência da prefeitura. Tem estabelecer limite, né? Você quer fazer uma casa, tem que ser até 3 andares. Quer fazer um prédio, pode ser até 4 andares. Onde é em frente à praia, não pode ser um prédio muito alto, para poder também não fazer sombra na areia. Um exemplo, tá? Porque a prefeitura organiza mais ou menos assim. Então, essa ocupação de solo, não pode construir, por exemplo, num terreno lá no centro de Saquarema. Vamos supor que alguém comprou o terreno e fez um monte de casinha e ficou aquele furdunço lá. Também não pode. Então, essas normas, né, são tiradas da prefeitura e cabe à prefeitura fazer esse tipo de especificação, tá bom? Estabelecer normas de edificação, foi o que eu acabei de falar, normas de edificação, para a gente saber quantos prédios, se o prédio pode ter quantos andares, né? De loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território e à expansão urbana organizada, observadas na lei federal e na lei estadual, tá bom? Então, assim, essas normas de edificação também devem ser observadas pela lei federal e estadual, tá? Mas quem vai criar para o município, observando essas leis, é o próprio município, tá bom? Vamos lá, 15. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e qualquer outros. Isso aqui meio que é autoexplicativo, né, gente? Conceder e renovar licença, todo mundo sabe que é a prefeitura que concede e renova a licença, né, para a localização e funcionamento de estabelecimentos. Se você quiser abrir um restaurante em algum lugar, você vai ter que ir na prefeitura pegar essa licença para funcionar, tá bom? E quando você for, a licença tem um período de X tempos e depois desse tempo, você vai lá para renovar essa licença. Cassar a licença que houver concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. Ou seja, se você foi lá, fez uma boate num local onde está atrapalhando o sossego de outras pessoas, por exemplo, né, a prefeitura pode cassar a sua licença, tá bom? Então, isso que está querendo dizer, você tem que cumprir umas normas, né? Se for prejudicial à saúde, o local só está vendendo salgado estragado, tá bom? A higiene, lá não tem um mínimo de higiene. E ao sossego, né? Tá perturbando a paz de outras pessoas, a prefeitura pode ir lá, e cassar a sua licença, tá vendo? Mesmo que ela já tenha te concedido, mesmo que a licença já tenha sido concedida a você, se você não ficar dentro daqueles padrões ali, a prefeitura pode te cassar, tá bom? Essa licença. 17. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive de seus concessionários. Que é isso, gente? Estabelecer a administração até, inclusive, por exemplo, da empresa de ônibus que eu coloquei para vocês, né? Dos serviços que estão na cidade, né? Então, ela vai estabelecer essas servidões administrativas. É meio que também autoexplicativo, caso alguém tenha alguma dúvida pode perguntar embaixo. 18. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, ou seja, adquirir bens a prefeitura pode adquirir, inclusive mediante desapropriação, ou se ela quiser. Até, eu não sei se vocês conhecem, mas ali perto da Orla da Lagoa, eles estão desapropriando aquela parte ali porque querem fazer alguma coisa, eu não lembro exatamente o que, tá? Mas eles estão tirando aquelas pessoas daquele local, eles vão dar até um dinheiro, não sei quanto para as pessoas saírem daquela parte ali, porque eles querem, bem ali perto da lagoa, ali do lado de Saquarema mesmo, né? Então, se a prefeitura quiser usar ali para, de repente, fazer, sei lá, um calçadão, um exemplo, tem pessoas que moram ali, então ela pode desapropriar essas pessoas, tá? Ela pode adquirir bens, pode adquirir aqueles terrenos ali, e se tiver alguém morando ali, ela pode desapropriar
aquele local ali para um uso dela, tá? Então tem até um exemplo que eu não sei se vocês conhecem, quem conhecer até se quiser comentar aqui, que eles estão realmente desapropriando moradores da parte da lagoa do lado de Saquarema ali, tá? Lógico que ela não vai só mandar você sair e pronto, acabou. Eles vão te dar um dinheiro até para você comprar outra coisa em outro lugar e tal. Mas se a prefeitura quiser uma parte, quiser construir uma escola no terreno da sua casa, ela pode te desapropriar sim, tá bom? Lógico que não é tão simples, né? Eles não vão chegar lá e tirar você à força, mas se eles falarem que ali precisa ter uma escola e você está morando ali, eles vão negociar com você em relação ao dinheiro e tal para te desapropriar, te tirar desse local e você comprar uma casa em outro lugar, tá bom? Vamos lá. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum, tá? Regulamentar a utilização dos logradouros públicos. Logradouros são lugares públicos, né? Vão regulamentar essa utilização, especialmente no perímetro urbano. Determinar o itinerário e os pontos de parada de transportes coletivos, tá? Vão dizer onde que é ponto de ônibus, né? Vai regulamentar a utilização de local público, por exemplo, se pode funcionar até uma certa área, até uma certa hora, aliás. Enfim, a gente está vendo até que a prefeitura está fazendo praças, né, faz essa parte de academia, então eles vão regulamentar esses usos aí de local público, tá? E os pontos de ônibus também são de competência da prefeitura, falar onde vai ter, ali é ponto, aqui é ponto, às vezes a gente pergunta, então quem regulamenta isso é a prefeitura. Fixar 21. Fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos, ou seja, os pontos de táxis fixados, né, na cidade e os pontos de estacionamento, quem determina é a prefeitura, onde pode estacionar na rua, né? Tem lugar até que cobra, né, para estacionar. Eu não sei se em Saquarema cobra, não tenho essa informação, mas eu sei que tem muitos lugares assim que você vai, que mesmo você parando na rua, você é cobrado para parar ali, tá? Então esse tipo de estacionamento é da prefeitura também que regulamenta isso, tá? Conceder fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos, ok. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivos e de táxi, fixando as respectivas tarifas, ou seja, os valores, né, que vão ser cobrados para táxi e transporte coletivos, tem a ver com a prefeitura, tá? Fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito, de tráfego em condições especiais, ou seja, precisa sinalizar onde tem, por exemplo, hospital, colégio, né, para que as pessoas não passem muito rápido, né, aqui no trânsito, em frente a uma escola, principalmente no horário de entrada e saída das crianças. Zona de silêncio, por exemplo, ao lado de hospital, né, precisa sinalizar para poder ficar bem organizado, né, não incomodar o próximo. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem nas vias públicas municipais, ou seja, né, se vocês tiverem um carro que vocês queiram carregar e descarregar, ou então até mesmo em frente a mercados e tal, um exemplo, tá? Então, quem disciplina esses serviços aí de carga e descarga é o poder municipal. Tornar obrigatória a utilização de estação rodoviária quando vier. A pessoa precisa utilizar a rodoviária, né? Obrigatória a utilização da estação rodoviária. Sinalizar as vias urbanas. Gente, a rodoviária que eu estou querendo dizer aqui não é rodoviária onde para os ônibus, não, tá? A estação rodoviária é os lugares onde você pode circular, tá? Não é estação de ônibus, não, tá? Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar a fiscalização, regulamentar e fiscalizar a sua utilização, tá? Sinalizar, essas coisas são competência do município. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza.
ordenar as atividades, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas normas federais pertinentes, dispor sobre os serviços funerários, serviços funerários e de cemitérios é competência da Prefeitura, regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, tá? Gente, não confundam poder de polícia com poder da polícia, tá? Poder de polícia é o poder que a prefeitura tem de fazer essa fiscalização, tá bom? Não é poder da polícia, não. Isso não está a cargo da polícia, tá? Essa parte, o poder de polícia é um poder de fiscalizar, tá? Isso que está querendo dizer aqui. Que normalmente quem faz isso também é guarda, fiscais de obras, fiscais de postura, tá? Faz essa parte de regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de publicidade e propaganda. Saber onde pode, né, onde não pode você colocar uma propaganda da tua empresa, tá? Por exemplo. Hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênios com instituições especializadas. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários aos exercícios de poder de polícia administrativa. Fiscalizar nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Dispor sobre o depósito de venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade perspícua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais, iluminação pública, regulamentar e padronizar o serviço de táxi, inclusive o uso de taxímetro, assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Gente, essa parte aqui eu tô lendo um pouco rapidinho, porque isso aqui é bem intuitivo, né? Dá para vocês entenderem. Mas se alguém não entendeu essa parte aqui, assegurar a expedição de certidões, que a prefeitura precisa, né? Assegurar que você, caso queira uma certidão da administração pública lá da prefeitura, né, para defesa dos seus direitos, o esclarecimento de alguma certidão, de alguma certidão que você queira, de alguma situação, e inclusive no prazo, né, é a prefeitura que vai determinar. Então uma competência da prefeitura. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população, tá? As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 19 desse artigo deverão exigir reserva de área destinadas a... Aqui está falando um pouquinho, gente, olha, sobre as normas de loteamento e arruamento. O que é isso? As normas de como que você pode morar, né? Vamos colocar assim. Letra A. Zonas verdes e demais logradouros públicos, vias de tráfego e de passagens de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales, passagem de canalizações públicas de esgotos de águas pluviais com largura mínima de 2 metros de fundo de lotes, cujo desnível seja superior a 1 metro de frente ao fundo. Parágrafo 2º. A Lei Complementar de Criação de Guarda Municipal estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Então, gente, isso aqui também é uma lei legal para vocês gravarem para quem for fazer para guarda, tá? Também cai. Promover a integração política, social e cultural da região dos lagos, objetivando a união com os demais municípios no desenvolvimento e a solução dos problemas regionais. Manter contato com as entidades representativas das comunidades situadas nas regiões dos lagos, autoridades das 3 esferas de governo. Quais são as 3 esferas de governo, gente? Estado, União e município.
e quaisquer outras entidades nacionais e estrangeiras cuja atuação e objetivos sejam úteis à integração e desenvolvimento da região, estimulando o associativismo e dando cumprimento ao disposto no inciso anterior. Tornar obrigatórios plantões de farmácia e drogarias estabelecidas no município. Então, quem torna obrigatórios plantões de farmácia e drogarias no município, aos domingos e feriados, tendo a prefeitura a incumbência de organizá-las, ou seja, outra competência da prefeitura, né, gente? Tornar obrigatório o uso de lonas ou assemelhados nos veículos que estiverem trafegando em perímetro urbano no município, transportando pedras, britadas, areias, saibros ou assemelhados. Então, ou seja, gente, se você quiser transportar areia, saibro, essas coisas, vocês precisam de uso de lonas ou alguma coisa assemelhados nesses veículos, tá? A prefeitura diz que você precisa fazer assim. Então, assim, a gente acabou de ver as competências só da prefeitura. Então, a prefeitura tem a competência de fazer isso pela população, tá? Isso que a gente acabou de ler. Vale a pena vocês darem mais uma leitura nisso aqui, tá? Ou assistir a aula novamente, caso queiram, para fixar, porque a gente vai chegar aqui, ó, e a gente vai ver a competência comum. O que é a competência comum? A gente vai, lá a gente viu que é competência só do município, tá? E aqui a gente vai ver que é a competência administrativa comum do município, da União e do Estado, ok? Então a gente vai ver o que a prefeitura, no caso o município, né, vai fazer em relação com a União e o Estado, competência que os três juntos que ditam essas normas, tá bom? Vamos continuar a leitura. Artigo 11, a competência comum do município, da União e dos Estados. Zelar pela guarda da Constituição, ou seja, o município, a União e o Estado precisam zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos impedindo a evasão, a destruição e a descaracterização das obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Ou seja, gente, quem tem que proteger isso não é só o município, também cabe à União e ao Estado, tá? Tudo que nós estamos lendo aqui cabe ao município, à União e ao Estado. Proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organização do abastecimento alimentar. Promover o programa de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico. Só uma ressalva, gente. Eu acho que isso aqui também é bem intuitivo, por isso que eu não estou explicando exatamente, porque isso são tópicos, né, que são comuns, competência comum, a competência das três esferas, que é municipal, estadual e federal, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo. Mas por isso que eu falei para vocês darem mais uma lida nesse material, porque às vezes a banca pode trocar, dizer que a competência é do município ou vice-versa, tá? E a competência ser comum, tá? Então, por isso que é bom a gente entender o que é competência do município e entender o que é competência comum, tá? Que é a competência onde as três esferas aqui nesse caso são competentes para legislar sobre, tá bom? Promover a propaganda, o programa de construção de moradias, a gente parou aqui, né? Vamos lá, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social e dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais de seu território, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, fomentar e desenvolver o turismo no município através de programas específicos,
tá bom? Então, tudo isso é competência comum. E o que é a competência suplementar, gente? Aqui eu acredito que não tem, acho que a emenda aqui foi revogada, mas só para a gente entender, é uma competência de complementação, tá? Eu vou fazer essa leitura aqui, mas pelo que eu vi aqui, foram revogados, então provavelmente não vai cair na prova, mas suplementar é só para vocês entenderem que é uma competência que a gente só vai, no caso o município ou o estado ou a união, ela só complementa, tá? Uma norma que já exista, tá bom? Vou fazer essa leitura aqui e a gente vai partir para o próximo. Ficam revogados o artigo 12 em seu parágrafo 1º dos atos das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de Saquarema e a nova redação dada pela emenda número 1 de 92. Então, assim, a gente tem algumas emendas nessa lei orgânica que depois que a gente terminar aqui, a gente vai pegar, tá? Para estudar também essas emendas que também caem na prova. Parágrafo único. A competência prevista nesse artigo será exercida em relação às legislações federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Foi o que eu acabei de falar, né? É uma coisa que já existe, é uma competência que já existe, uma norma que já existe, mas conforme o interesse municipal, vai adaptar à realidade do local, né? Se existe alguma norma falando sobre um rio, se pode ou não pescar, a gente vai ver se no rio de Saquarema pode ou não pescar, tá? É só um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Dependendo da realidade local, né, se pode ou não utilizar aquela área ali para pesca, por exemplo, se já existiu uma norma, a gente só vai adaptar a nossa realidade, ok? Capítulo 3º das vedações. Artigo 13º, né? Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, gente, aqui a gente vai ver das vedações, o que o município não pode fazer, tá bom? Então, ele é vedado chegar para cultos religiosos, né, ou igreja, embaraçar-lhe o funcionamento. O que quer dizer isso? É falar que eles não podem funcionar, tá bom? Eles não podem proibir, tá? E nem falar que nem manter com eles, né, nem manter com os representantes, por exemplo, pastor de igreja, alguma coisa assim, relações de dependência. Eles não podem falar que depende de alguma coisa, né, nem pode depender, o local não pode depender da prefeitura, tá bom? Não pode ter aliança entre pastores, por exemplo. Tô dando esse exemplo, tá, gente? Mas pode ser padre, também pode ser igreja católica. Só tô dando esse exemplo para ficar mais claro para vocês. Mas que não pode ter alianças, né? Ressalvada a forma da lei a colaboração de interesse público. O que é isso, gente? Por exemplo, de repente pode ter uma parceria com a prefeitura para arrecadar roupas, alimentos, né, em relação a alguma igreja, para doar, né, como interesse público para pessoas que perderam tudo numa enchente, tá bom? Então, a prefeitura, às vezes, para ajudar, pode fazer esse tipo de parceria, mas ter aliança para funcionar, não, tá? E também, em outras palavras, também não pode proibir também de funcionar, tá? As igrejas podem funcionar, só que não pode ter aliança com o prefeito, com o vereador, enfim, com quem seja do poder público, ok? Recusar fé aos documentos públicos. Recusar fé aos documentos públicos é você ter um documento válido e a prefeitura dizer que não vai aceitar por algum motivo, isso não pode. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, né? Não pode criar, o município é proibido criar essas distinções, né, de brasileiros. Se a pessoa for estrangeira ou alguma coisa, ela vai ter o mesmo direito, né, de brasileiros. E nem pode ter preferência entre si. Por exemplo, não pode dizer que só quem vai comprar casa em Saquarema tem que ser morador de Saquarema, entendeu? Ou nativo de Saquarema, tem que ter parente em Saquarema. Então, a prefeitura não pode ter essa preferência
entre si, né? Não pode dizer que só pode estudar naquela escola lá quem nasceu em Saquarema. Não pode ter esse tipo de preferência e muito menos dizer que a pessoa que não é brasileiro não possa, não pode ter essa distinção, né? Proibir estrangeiro, por exemplo, de repente até utilizar um posto de saúde, né? Caso ele tenha se acidentado num carnaval, numa festa, enfim, tá bom? Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com seus recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela empresa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer meio de comunicação, propaganda político-partidária com fins estranhos à administração. Tá? Então a gente não pode. O que são fins estranhos à administração? A administração são fins que não são para isso, para serviço público, né? Fins estranhos é quando você utiliza da máquina pública, por exemplo, para chegar no rádio, na televisão, vamos supor que eu sou vereadora e eu vendo sapato. Então, eu não posso chegar no rádio, na televisão e falar, olha, gente, venham na minha sapataria, tá? E a minha sapataria fica a 100 metros da praça de Bacaxá, então é muito fácil, tem muita promoção, então eu não posso utilizar para para fins estranhos. A administração é justamente isso, é você você querer utilizar de algum rádio, de televisão ou serviço de alto-falante ou qualquer coisa, né? Propaganda político-partidária, né? Por você ser a vereadora e falar que eu tenho uma sapataria que é para todo mundo ir lá porque está na promoção, enfim, tá bom? Então, isso é fins estranhos à administração, tá ok? Que não tem nada a ver com a administração pública, tá bom? 5. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade de qual constem nomes, símbolos que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, tá? Ou seja, você não manter a publicidade dos atos, tá? Publicidade dos atos, programas, obras, serviços de campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo e informativo. Ou seja, você não pode, na prefeitura não pode ter ato publicado que não tenha nada a ver com esses caráteres aqui, educativo, informativo, ou seja, você vai ficar, manter uma publicidade de alguma coisa, né? O que é manter uma publicidade? De repente colocar no site da prefeitura alguma coisa que não seja de educação, ou de informação, ou de orientação social, entendeu? Da quais conste nomes, símbolos, ou seja, o próprio site oficial da prefeitura está querendo falar que o vereador fulano de tal ou algum servidor público, o professor de história do colégio tal é muito bonito, ou, enfim, sabe, colocar coisas que não tenham o fim social, tá? Um fim importante para a sociedade, tá? Querer fazer alguma promoção pessoal, tá? Aqui, ó, a promoção pessoal fala assim, olha, gente, eu sou vereador e estou utilizando aqui a página da prefeitura com o símbolo da prefeitura para fazer alguma promoção pessoal minha, ou falar que eu tenho alguma coisa, entendeu? Isso é vedado pelo município, tá? Outorgar isenções, anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado. Ou seja, gente, você perdoar a dívida, tá? Da anistia fiscal, perdoar a dívida sem interesse público justificado. Se não posso perdoar uma dívida só porque você tem os olhos verdes, tá? Ou os olhos azuis, ou porque você tem um cabelo louro. Eu posso até perdoar alguma dívida, tá? Que o interesse público seja justificado, tá ok? Se for de interesse público eu perdoar a sua dívida, quaisquer que você tenha, tudo bem, não tem problema. Mas, via de regra, a gente não pode fazer isso. A prefeitura, no caso, né, não pode fazer isso. A gente, que eu digo, como órgão executivo, né, não pode chegar e fazer essas coisas do nada, sem uma justificativa, tá? Por mais que depois vocês possam vir a comentar, mas eu sei que existe, tá? Mas aí é outra história, a gente está estudando aqui para o concurso, então vale o que está na lei, tá bom? Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, ou seja, né, a gente não pode chegar lá e colocar um tributo, uma cobrança, sem que exista uma lei
que estabeleça essa cobrança. Do nada, eu vou te cobrar mais um IPTU, entendeu? Na tua casa. Então, se o IPTU é uma vez por ano, né? Se eu tenho um IPTU, eu não posso chegar lá e cobrar 2 para você. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou a função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, a gente não pode tratar uma pessoa de forma desigual, tá? No caso, porque você paga mais impostos, ó, você tem mais direito do que outro. Então, isso também não é permitido pela prefeitura. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Cobrar tributos, tá? Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, né? Não pode cobrar tributos assim, tá, gente? Cobrar tributos pode, mas é vedado cobrar tributos nessas formas aqui, ó, em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Por exemplo, se você vai comprar, vamos supor que nenhuma casa pagasse IPTU, aí você já comprou aquela casa ali sem pagar IPTU, aí do nada a prefeitura foi lá e falou que agora você tem que pagar, entendeu? Então isso é proibido, não que cobrar seja proibido, mas cobrar de uma forma diferente do que foi acordada, ok? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, se por acaso o seu IPTU for aumentar, né, dando o exemplo do IPTU ainda só para ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês, que o IPTU é um imposto que todo mundo paga, tá? Só para dar de exemplo. Então, a gente não pode aumentar do nada, ok? Utilizar tributos com efeito de confisco, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, assim, a gente não pode limitar, né, o tráfico das pessoas. O que é utilizar tributos com efeito de confisco, tá? Se você confiscou alguma coisa, você não pode utilizar isso como tributo, tá bom? Não pode tributar isso. Você confiscou alguma coisa, você não pode botar mais um valor em cima disso, tá bom? E instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço da União, de estados e de outros municípios, ou seja, gente, é vedado a prefeitura cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do estado e de outros municípios, templos de qualquer outro culto, patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, tá? Gente, olha só, isso aqui, ó, voltando aqui rapidinho, patrimônio, renda ou serviço da União, do estado e de outros municípios, você não pode chegar lá em Araruama, por exemplo, e cobrar um imposto lá, tá bom? É isso que está querendo dizer. Patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos, atendidos ou requisitos da lei federal. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 8A é extensiva às autarquias e às fundações institucionais e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. As vedações do inciso 8A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda ou aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis, empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. As vedações expressas no artigo 8, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Fica revogado conforme a emenda 1 de 92, que nós vamos ler mais à frente, que já falaram, sempre falando sobre ela, tá vendo? E depois, mais à frente, a gente vai pegar para ler algumas emendas, tá bom? Por enquanto, fechamos essa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa parte aqui é uma parte meio enjoadinha mesmo, porque a gente tem que ler e reler, tá?
porque pode confundir. Então vale a pena a leitura, a gente estudar é isso, estudar é a gente ler, reler e passar para o próximo depois que já tiver compreendido. Tentei facilitar aqui bastante alguns artigos para vocês. Nós vamos para o próximo bloco agora, que nós vamos fazer questões sobre essa aula que nós tivemos hoje, e na próxima aula a gente vai passar para o próximo tópico, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.